Bem-vindos à Igreja Nova Criação Online. E a oração que eu adoro orar sobre vocês é a de 3ª de João. Amado, oro para que acima de todas as coisas você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Tudo começa na alma. O seu homem espiritual também tem olhos, ele também tem ouvidos, assim como seu corpo físico. Seu corpo físico tem olhos, o seu espírito também tem olhos. E a Bíblia nos diz em Efésios 1, a oração que Paulo fez, e Deus nos disse no começo do ano, para que orássemos sobre nós mesmos, para fazermos continuamente esta oração, continuamente, amém? Ao longo do ano. E esta oração diz assim: que Deus nos deu espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, que é o maior conhecimento de todos. Que os olhos do nosso entendimento. Uma tradução diz os olhos do nosso coração. Então veja que o nosso coração tem olhos e que os olhos do nosso coração sejam inundados de luz. Fotizo no grego. Para que saibamos 3 coisas. Número 1, a esperança do nosso chamado. Número 2, a glória das riquezas de sua herança nos santos. E número 3, a grandeza insuperável do seu poder demonstrado em Cristo quando ressuscitou dos mortos. Isso é reconhecer o poder da ressurreição, que é exatamente o que temos explorado nessa temporada, e parece que a palavra rema de Deus para nós é sobre essa vida da ressurreição, sobre conhecê-la mais. E na semana passada, nós finalizamos com uma porção que está em Filipenses, onde diz que eu possa ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, Paulo diz, mas a justiça que vem de Deus pela fé. E qual o resultado? Para que eu possa conhecê-lo. Portanto, uma vez que você confessa, que você declara, percebe e está consciente da sua justificação pela fé, a Bíblia diz que o resultado é que você de fato o conhecerá. E não para por aí, você conhecerá o poder da sua ressurreição, que é exatamente a oração que Paulo fez sobre os crentes em Éfeso, a mesma oração que estamos fazendo, a fim de conhecermos essas 3 coisas. E a terceira é conhecer o poder da ressurreição, que ressuscitou Jesus dos mortos, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio que é nomeado. Deus deseja que conheçamos o poder da ressurreição. E também na semana passada, nós falamos um pouco sobre como Deus fez Adão, e Adão foi feito do pó da terra. E apesar de uma parte dele ser terrena, o corpo dele veio do pó da terra, mas Deus soprou em Adão. Então, quando Deus fez o homem era como um manequim, inanimado, mas somente quando Deus soprou nele, aí ele se torna alma vivente. Portanto, há uma parte do homem que é feita do pó da terra. E em hebraico, o pó da terra é chamado de Adama. Por isso Deus o chama de Adão. Adão, aquele que vem da terra. Literalmente, o homem da terra. Adama, o homem da terra. E foi assim para que ele se lembrasse de ser sempre humilde. Veja, houve uma criação anterior, quando Deus fez os anjos, e 1/3 deles se rebelou por causa do orgulho. Lúcifer, que mais tarde se tornou Satanás por causa do orgulho, levou consigo 1/3 dos anjos, por causa do orgulho, desejando ser como Deus. Então Deus sabia, quando ele fez o homem, que o homem seria a criação mais amada, muito amada, de tudo aquilo que foi criado. Deus amou o homem acima de tudo. Então, para evitar que os homens tivessem aquele mesmo orgulho que Lúcifer teve, Deus formou uma parte dele, o seu corpo, feito do pó da terra. Então, toda vez que Deus chamava Adão, era para lembrá-lo de ser humilde. E sabemos que, infelizmente, os homens caíram. Os homens pecaram contra Deus, e Deus disse ao homem: o dia em que pecar, certamente morrerá. Deus ordenou ao homem que de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora, em hebraico, diz exatamente assim: no mesmo dia em que você comer, esta versão mostra bem isso. Diz assim: morrendo você morrerá. Vou repetir, em hebraico diz assim: morrendo você morrerá. Morrendo você morrerá. Agora, você já reparou que naquele mesmo dia em que Adão comeu do fruto proibido, quando ele comeu daquele fruto, ele não morreu fisicamente. Na verdade, Adão morreu aos 930 anos. Então,
No dia que ele comeu, ele não morreu fisicamente, mas a sentença foi lançada sobre ele e sobre todos os descendentes. O salário do pecado é a morte. E por causa disso, Adão morreria um dia, mas ele morreu aos 930 anos. Muito tempo depois. Então, a execução da sentença em seu corpo somente aconteceu 930 anos depois, mas no mesmo dia que ele pecou contra Deus, o seu homem espiritual morreu, foi cortado. Não morto literalmente, mas morto em relação a Deus. E é claro que a morte se instalou nele no exato dia em que ele pecou, o afetando em todas as emoções, porque o homem é um ser tripartido, assim como vimos anteriormente, espírito, alma e corpo. Então, quando a morte toca as suas emoções, estamos falando da alma. A sua mente está no reino da alma. As emoções também estão no reino da alma, tocando a sua mente. Você é um espírito, você tem uma alma e você vive em uma casa, um corpo. Sabe, eu costumava dizer que o seu verdadeiro eu é o seu espírito, mas um dia o espírito falou comigo e Deus disse: diga às pessoas que todo o seu ser é o seu verdadeiro eu. Espírito, alma e corpo, eu fiz vocês para serem tripartidos. Não continue dizendo que somente o espírito é o homem real. Porque nós temos essa mentalidade que quando nascemos de novo, nascemos no espírito, e aí então acabamos separando a alma e o corpo, e assim a alma e o corpo acabam não desfrutando dos benefícios da redenção. E é por isso que estamos voltando a este assunto, porque Jesus está voltando, e em breve nós receberemos o nosso corpo glorificado, um corpo que nunca vai ficar velho, nunca vai ficar doente, nunca morrerá. Vejam, amigos, quando Adão pecou, naquele exato dia em que pecou, o pecado trouxe tudo isso à nossa terra: doenças, desastres e morte. E tudo isso sobreveio ao homem por causa do pecado. Sabe, amigo, até hoje o pecado tem um poder destrutivo, seja em nossos relacionamentos, seja em nossa saúde, seja em nossas mentes, trazendo desânimo, desespero, depressão, ou seja, na forma que nós nos relacionamos com Deus. O pecado faz nos afastarmos de Deus. O pecado sempre traz morte. Ainda hoje, o pecado só traz morte. Mas a resposta é que o dom gratuito de Deus é vida eterna, através de Jesus, o nosso Senhor. E vimos na semana passada, em Romanos 8, que uma vez que você crê em Cristo, Romanos 8:10 diz assim: se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Então vamos lá. Na verdade, você é um ser espiritual, amém? Que vive num corpo, que tem uma alma, e a composição dos três é você. Mas o corpo retornará ao pó. Mas você não ficará lá como se isso fosse o melhor de Deus para você? Não. Na verdade, Deus nunca criou o homem para que ele morresse. Na verdade, a Bíblia diz que o último inimigo a ser colocado sob os pés de Jesus é a morte. Então, se a morte é o último inimigo, essa Covid-19, essa pandemia e tudo mais, definitivamente chegarão ao fim. Amém? Porque a cada dia que passa, um inimigo a mais é colocado sob os pés de Jesus, de forma que a morte se torne o último inimigo. Então vamos lá, aleluia, glória a Deus, louvamos a Deus que está chegando o dia, e a ciência mostra isso. Jesus está voltando. Amigo, se prepare, acontecerá em breve. E quando ele voltar, ele transformará nosso corpo vil para ser como seu corpo glorificado, pelo poder que é capaz de submeter tudo sobre si mesmo. Aleluia! Eu estou muito animado, e você? Você está ansiando pelo arrebatamento? O próprio Jesus disse: quando virem todos esses sinais, levante a cabeça, não desanime, não olhe para baixo, não olhe em volta, levante a sua cabeça. A sua redenção, ou seja, a redenção corporal, se aproxima, porque a única parte de nós que ainda não desfruta da herança, que ainda não possuímos como herança, é a redenção dos nossos corpos. Nossos corpos ainda estão sujeitos a doenças, fraqueza, envelhecimento e morte. E esta série também é para compartilhar com vocês que enquanto esperamos pelo corpo glorioso, existe um lugar onde podemos, na verdade, caminhar com saúde, onde podemos andar na plenitude da vida, da ressurreição de Jesus Cristo. Porque há uma geração, de acordo com a Bíblia, que quando acontecer o arrebatamento estarão vivos e que permanecem. Observe que permanece. Esse que estão vivos pode significar que eles estão jovens, são crianças, crentes que são jovens, fisicamente jovens, amém? Mas os que permanecem têm a ver com poder para permanecer apesar dos desafios que vêm contra eles, a despeito da pandemia e de tudo aquilo que o inimigo tem preparado no futuro.
Existe uma geração de pessoas, a geração do arrebatamento, que não morrerão e permanecerão vivos. Ou seja, são pessoas que se desviaram da morte, porque eles permanecem vivos. Preste atenção, eu não estou dizendo que Deus vai nos mostrar um jeito de viver para sempre neste corpo. Não é isso. Este corpo certamente irá ou para o pó da terra, ou durante o arrebatamento este corpo será removido para imediatamente receber outro corpo. A Bíblia nos fala sobre isso em 1 de Coríntios 15, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito doador de vida. Notou a diferença? O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivo, ou seja, ele estava apenas vivo. Amém? Mas o último Adão se tornou um espírito doador de vida. A diferença é que um ser vivente pode ter uma vida apenas para si mesmo. Mas um espírito vivificante significa que todos que tiverem contato com você receberão vida. E o último Adão aqui, obviamente, é Jesus Cristo. No entanto, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Eu oro para que você esteja alegre no fato de não sermos mais homens da terra. Amém? Agora nós somos celestiais. Preste bem atenção neste versículo. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Sabe qual é a imagem do homem terreno? É aquele que é sujeito a doenças, à morte, ao desastre. Esta é a herança do homem terreno. Amém? A morte, ela deu origem a duas correntes, sangue e lágrimas. O sangue do corpo de Abel e as lágrimas que vieram do luto de seus pais. E essas duas correntes, sangue e lágrimas, se tornaram dois grandes rios que estão em todo lugar onde a humanidade está. E como isso nos trouxe lágrimas, corações partidos, para tantas vidas. Deus nunca quis que fosse assim, lembre-se disso. Mas, meu amigo, celebre, porque assim como tivemos a imagem do homem terreno, sujeito à morte e tudo mais, nós também teremos a imagem do segundo Adão. Amém? E é aí que está a nossa esperança. Glória a Deus, obrigado, Senhor Jesus. Agora, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis o que eu lhes digo, um mistério. Irmãos, ouçam com atenção. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia! Isso se refere aos crentes. Nem todos dormirão, ou seja, morte, mas todos seremos transformados. Agora aqui vai uma palavra rápida para aqueles que pensam que quando Jesus voltar, haverá alguns crentes que ficarão para trás. Não, todos nós seremos transformados. Todos são todos. Não existem graus de espiritualidade que o levarão a herdar este corpo, porque este corpo, assim como as outras partes de nós, o espírito e alma, ele foi também redimido pelo sangue de Jesus. O que te faz pensar que o corpo não foi redimido pelo sangue de Jesus? Lembre-se, você é salvo pela graça por meio da fé. Então, meu amigo, quando Jesus vier nos buscar, todos seremos transformados. Num dado momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos se levantarão incorruptíveis. E todos nós seremos transformados. Notou? Os mortos se levantarão incorruptíveis. Ou seja, quando Jesus voltar no arrebatamento, que a Bíblia chama de harpazo, o arrebatamento, quando Jesus nos buscar, todos os que morreram em Cristo. Amém? Quer tenham sido enterrados ou cremados, ambos voltaram ao pó, assim como Deus os fez do pó, e Deus irá ressuscitar lá do pó com um novo corpo. Veja, a filha da morte é corrupção. O homem não apenas morre e acabou. Se você olhar bem, verá que depois da morte o corpo se corrompe. Mas a Bíblia diz que no lugar da corrupção, agora existe glória por causa do que Jesus fez. Diz aqui que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e todos nós seremos transformados. Assim como ele havia acabado de dizer anteriormente. Aleluia! Então aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis, sem nenhum resquício de corrupção, e nós seremos transformados, ou seja, imediatamente o nosso corpo natural será revestido
imediatamente com um corpo glorificado. Amém? Eu não quero dar a ideia que teremos o nosso próprio corpo, mas agora imortal. Não, teremos um corpo totalmente novo, mas ainda assim é um corpo. Veja que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele tinha um corpo que era possível tocar e sentir. Ele disse aos discípulos, toquem-me. Um espírito não tem carne e osso como vocês veem que eu tenho. E ele comeu naquele corpo. Lembre-se, ele comeu peixe assado e favo de mel, depois de ressuscitar, lá no cenáculo com os discípulos. E é um corpo que transcende o tempo e espaço. Ele podia aparecer e atravessar paredes e desaparecer. Nada o detinha, nem barreiras físicas poderiam barrá-lo. Então, o natural, as leis naturais do universo são transcendidas por esse corpo glorificado. Mas, ainda assim, é um corpo que você pode tocar e sentir. Um corpo que é físico. Amém? Deus não quer espíritos desencarnados, Ele quer que o homem seja tripartido, alma, corpo e espírito. E a Bíblia prossegue dizendo, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Agora, isso não é uma tautologia, não é uma redundância. Ou seja, ele não está dizendo a mesma coisa nas duas linhas. A primeira linha está de fato dizendo que o corruptível deve ser revestido de incorruptibilidade, se referindo àqueles que morreram em Cristo. Amém? Eles já morreram, então o corruptível deve ser revestido de incorruptibilidade. E o que é mortal, ou seja, se refere a nós que estamos vivos, mas somos mortais. Aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Aleluia! Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aleluia! Este é um desafio e um clamor do Espírito que está em Oséias, e Paulo está citando aqui. E a essa altura o arrebatamento já terá acontecido. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó Hades, ó inferno, onde está a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Vamos ler novamente. O aguilhão da morte, ou seja, o que causa a morte? É o pecado. Lembre-se disso, amigo. O que causa a morte é o pecado. Mas o que fortalece o pecado? A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, receba isso. Entenda isso. É o pecado que traz a morte. Então, se formos mais fundo, por que existe a morte? Porque existem essas duas correntes de rios que causam tristeza, sangue, doenças, assassinato, morte, destruição, desastre, tudo por causa do pecado, porque é o pecado que gera a morte. Se não houvesse o pecado, não haveria morte. Adão teria vivido para sempre jovem, para sempre saudável, sempre forte, ainda no jardim do Éden. Amém? Mas Adão caiu, o homem pecou. Mas o último Adão veio. E a Bíblia diz que para libertar todos aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, Jesus está voltando para nós com um propósito, para redimir os nossos corpos. E é por isso que a Bíblia diz que quando Deus nos dá o seu Espírito, Ele nos dá como garantia, como entrada. O Espírito é como um primeiro fruto, é uma entrada que nós recebemos. Ou seja, uma entrada é uma garantia. Significa, eu voltarei e redimirei totalmente. Então a redenção pelo sangue é quando Jesus derrama o seu sangue na cruz. E esta é uma redenção por poder. Quando Ele voltar, nossos corpos serão transformados por esse poder ao qual Ele subjugará todas as coisas. Amém? Nós teremos um novo corpo. Amém? Incorruptível. Amém? Imortal. Aleluia. Para sempre. Glórias ao Senhor. Você não está ansioso para viver isso? Mas veja só. Enquanto nós esperamos daqui até lá, que pode ser amanhã, ou pode demorar um pouco, ou pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, mas será em breve. O quão breve eu não sei, mas a Bíblia diz para não abandonarmos a reunião dos irmãos, ainda mais quando percebemos que o dia está se aproximando. Então existe uma percepção em nós à medida que o dia se aproxima. Como podemos ver isso? Bem, na primeira vinda, entenda, Deus trabalha em paralelos, amigos. Amém? Sempre de um inferior para um superior, do natural para o espiritual. E na primeira vinda de Jesus, lembram? Deus revelou aos pastores. Então eu creio que na segunda vinda do Senhor Jesus,
Deus vai nos revelar o tempo, não o dia nem a hora, mas algo que poderemos sentir. O versículo diz, à medida que você vê o dia se aproximando, então é possível ver que o dia está se aproximando. Amém? Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Amém? Como Jesus disse, mas nós conhecemos os sinais. Glória a Deus. Não estamos nas trevas, nós somos filhos da luz. Aleluia. Então, quando virmos Jesus voltar, quando vermos face a face, essa é a hora, de acordo com a Bíblia, que nossos corpos serão transformados num corpo glorificado. Não seremos despidos, mas revestidos com um corpo incorruptível e ressuscitado. Aleluia! Glória a Deus, mas até lá, enquanto aguardamos esse grande evento, de agora até o arrebatamento, existe um lugar onde podemos andar em vitórias, onde podemos andar em governo sobre as doenças e enfermidades, sobre a depressão, sobre todo tipo de morte, porque sabemos que o último inimigo será a morte física, que será colocada sob seus pés. Amém? Então, existe um lugar de cura para nós, onde há poder capaz de nos manter vivos. E a ideia aqui não é apenas de sobreviver, mas de permanecer bem e vivo. Então paramos na semana passada na parte onde falamos sobre corpo, alma e espírito. Vamos ver a ilustração novamente. Então a Bíblia diz que Cristo está em você, e apesar de Cristo estar em você, o corpo ainda está morto por causa do pecado, mas o seu espírito está vivo por causa da justiça. Então existe uma vida nessa justificação. O seu espírito está vivo por causa da justiça. E a primeira parte desse capítulo fala sobre ter a sua mente no espírito e não na carne. Não tenha uma consciência carnal, não tenha uma consciência de pecado, não tenha uma consciência de doenças. Seja consciente da ressurreição, seja consciente da vida, seja consciente da justiça, da retidão. Porque quando você é consciente da justiça, o espírito ali, a vida que está na justificação, ali no seu espírito, ela vai permear a sua alma, jogando para fora toda a depressão, todo o desânimo, tudo aquilo que te joga para baixo. E isso vai tocar o seu corpo, resultando em saúde e plenitude. Uau! Aleluia! Mas a chave é a justiça, essa justiça que é quem você é, amém? No espírito, amém? Mas não se esqueça, quem você realmente é todo o seu ser. Deve permear a sua alma e deve alcançar o seu corpo. E nós aprendemos que a justiça é a chave, porque em Filipenses diz: ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, mas a justiça de Deus pela fé, para que eu possa conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Porque, por padrão, nós sabemos que o pecado é o problema, mas vamos buscar lá na raiz, para remover essa base de ações do qual traz o pecado à tona. Então, todos aqueles que lembram as pessoas para o fato que os crentes são a justiça de Deus em Cristo, os ajudam a não terem mais a consciência do pecado, como diz em Hebreus 10, versículo 2, que os crentes que são purificados de uma vez por todas não devem ter mais consciência dos pecados. Em vez disso, eles promovem a consciência da justiça, não a justiça própria, mas a justiça de Cristo. Ou seja, a justiça pela fé. E se eles promovem isso na vida das pessoas, eles estão fazendo para elas um grande favor, porque estão liberando vida em todas essas pessoas que irá tocar as suas almas e corpos. Eles estão gerando vida no corpo de Cristo. E essa é a razão pela qual nós não enfocamos a lei. Como nós acabamos de ler agora, o aguilhão da morte é o pecado, e o que fortalece o pecado é a lei. Se você olhar para Romanos 7, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que agora servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Veja, agora fomos libertos da lei. Essa lei aqui não é a lei cerimonial ou mesmo a lei de costumes. Estamos falando dos 10 mandamentos. O próximo versículo mostra isso. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira alguma. Pelo contrário, de fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. De que lei ele está falando? Da lei cerimonial? Veja, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então o contexto deixa muito claro que ele está falando dos 10 mandamentos. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Então agora veja que o pecado por si só não consegue, de acordo com esse verso, produzir em nós
todo tipo de desejo maligno. Ele se aproveita da oportunidade dada pelo mandamento, e aqui se refere ao último mandamento: não cobiçarás, nem terá desejos malignos. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade, essa oportunidade aqui é muito interessante, é a palavra aphormé em grego. Essa palavra no grego, de acordo com Vines, que é um especialista, algo bem interessante. Essa palavra aphormé indica um ponto de partida, determinado ponto de partida. Agora, o que Paulo disse é que o pecado, se aproveitando da oportunidade, se aproveitando da aphormé, veja, segundo o dicionário, um ponto de partida foi usado para denotar uma base de operações de guerra. Uma base de operações na guerra. No Novo Testamento, ela aparece da seguinte forma: a lei forneceu ao pecado uma base de operações para seu ataque à alma. Uau! Você ouviu isso? Isso foi o que Vine disse a respeito dessa palavra aphormé, que está em Romanos capítulo 7, que o pecado usou a lei como uma base de operações. Agora, amigo, durante a guerra, e nós vemos isso através de todas as guerras do passado, todas elas, incluindo a Segunda Guerra Mundial, se um lado, um partido, um exército, souber onde está a base de operações, de onde os aviões estão sendo lançados, onde está a base de operações de guerra, eles vão atacar com todos os recursos que possuem, todos os mísseis e munições que têm, para demolir aquela base de operações. Porque é a partir dali de onde os ataques estão sendo lançados. A base de operações é de onde saem os ataques. E esse versículo diz que o pecado usa a lei como uma base de operações, aproveitando a oportunidade dada pela lei, pelo mandamento, produzindo em mim todo tipo de desejo maligno. E aí vem uma declaração muito interessante de Paulo. Ele diz, porque sem a lei, o pecado está morto. Ou seja, sem a lei, o pecado está morto, ele fica adormecido, não se levanta. Eu não estou dizendo que você não tem pecado, você tem. Mas o que faz o pecado despertar é o mandamento. Sabe, não é incrível que, por exemplo, Israel, quando eles saíram do Egito, eles saíram com ouro e prata. Eles foram ressarcidos por todos aqueles anos de escravidão para os egípcios. Eles saíram com ouro e prata. Eram 3 milhões de pessoas em média. Ou seja, saíram de lá 3 milhões de milionários. Eles estavam cheios de ouro e prata. E sabe, eles nunca quiseram ou nunca tiveram o desejo maligno em seus corações de construir um bezerro de ouro para adorar. Nunca. Eles cruzaram o Mar Vermelho, apesar deles murmurarem, Deus abriu o Mar Vermelho. Eles percorreram todo o caminho até o outro lado e murmuraram de novo, porque não havia água, e Deus deu água a eles, apesar das murmurações. E eles murmuraram que não tinha comida, então Deus fez cair o maná dos céus para eles. Na verdade, parece que cada nova murmuração produzia sobre ele novas manifestações da graça de Deus. Por quê? Porque do Egito até o Sinai não estava baseado na bondade deles, mas na bondade do Senhor. Não estava baseado em o quão fiel Israel era, mas o quão fiel o Senhor é. Amigo, um dia no passado eu me lembro de Deus ter falado comigo, há muitos anos atrás, ele disse, ninguém morreu, desde o Egito até o Sinai. Eu pensei comigo na hora, eu nunca ouvi essa pregação, e comecei a procurar na Bíblia e tinha certeza que alguém já tinha morrido. Mas ninguém morreu desde o Egito até o Sinai, cerca de 3 milhões de pessoas. Ah, igreja, eu tenho certeza que havia pelo menos alguns deles pecadores declarados no meio daquele povo. Mas mesmo assim, ninguém morreu. Houve pecado? Ah, sim, a cada passo do caminho. Em cada etapa do caminho, eles murmuravam. Mas cada murmuração trouxe uma nova manifestação da graça de Deus. Amém? E Deus falou assim para mim, estude esse período, porque é um período de pura graça. Aleluia! Infelizmente, após percorrerem todo o trajeto até o Sinai, e pela primeira vez, a propósito, Deus estava muito perto deles. Deus viajava com eles como uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Ele estava tão perto deles e apesar dos pecados deles, Deus não os repeliu, porque seus olhos não estavam no pecado, mas sim na sua graça. E no seu pacto incondicional com Abraão, glória a Deus, não era por causa deles.
A graça é um favor sem méritos e merecido, mas por causa do que eles disseram, tudo isso mudou. Logo no início. Porque no Monte Sinai, eles disseram assim: nós conseguimos cumprir todos os mandamentos de Deus. Sabe o que aconteceu? Imediatamente Deus mudou o seu tom. Pela primeira vez, em Êxodo 19, quando disseram em hebraico, disseram assim. É uma afirmação muito poderosa. Tudo aquilo que Deus mandar, nós conseguimos fazer, nós damos conta, naaser. É uma declaração orgulhosa. Eles nem tinham ouvido os 10 mandamentos, nem tinham ouvido as ordenanças de Deus. Em essência, eles estavam dizendo para Deus: não nos abençoe porque tu és bom. Nos abençoe porque nós somos bons. E Deus disse: se vocês querem assim, vamos ler o próximo capítulo, Êxodos 20, que é quando Deus dá os 10 mandamentos. Deus diz: então é assim que vocês querem que eu haja? Não com base nessa aliança incondicional de graça, onde tudo depende da minha bondade e do meu amor por vocês? Agora depende da sua bondade, da sua fidelidade? Ok, então o negócio é o seguinte: não se aproximem. Porque se querem lidar comigo, baseado na santidade ou na sua obediência, então sabe de uma coisa? Este solo é sagrado, então não cheguem perto. Essa foi a primeira coisa que aconteceu. Deus nunca tinha usado esse tom com eles no Egito. Deus não tinha usado esse tom no Mar Vermelho. Deus viajou com eles, e aquela foi a primeira vez, porque o homem foi presunçoso em sua própria bondade. O homem foi presunçoso em sua própria capacidade, que ele não tem nenhuma, na verdade. Na verdade, como algumas pessoas no mundo hoje, que nem sabem o quão perdido eles estão. E foi por essa razão que Deus deu a lei. No capítulo seguinte, Deus entregou a eles os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que Deus não entregou os 10 mandamentos para que fossem justificados, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Um outro versículo diz que quando o mandamento veio, quando a lei veio, a ofensa se abundou. Acabamos de ler que a força do pecado é a lei. Então, na verdade, quando Deus deu a lei, foi para evidenciar o pecado. Deus não entregou a lei para santificá-los, como algo que eles pudessem alcançar. Na verdade, aquilo que Deus deu para mostrar o pecado do homem, o homem quer utilizar para mostrar a sua justiça. Mas, amigo, em Romanos 6, a Bíblia diz que a morte de Cristo lá na cruz conquistou isto. Nós morremos para o pecado em Romanos 6. Mas em Romanos 7, não só morremos para o pecado, mas morremos também para a lei. Pela morte de Cristo lá na cruz. Vocês entendem isso? Nós somos libertos da lei. Porque a lei é a base de operações do pecado. Ela é utilizada para evidenciar o pecado. Não me entenda mal, a lei ela é totalmente santa. A lei é totalmente justa. Amém? Vamos prosseguir lendo o que Paulo diz aqui. E ele diz assim: antes da lei eu vivia, porém, quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. O pecado reviveu. Sabe, lá nas bases do inimigo, lá nos corredores do inferno, nas escolas deles, esta palavra aqui é ensinada. Como reviver o pecado? Trazendo o mandamento, porque as pessoas de Deus, eles podem ser muito religiosos, eles vão tentar guardar o mandamento sem perceber que eles estão entrando numa esfera, porque através da sua tentativa eles estão produzindo exatamente o contrário, porque a lei foi produzida para isso. A lei é santa, não há nada de errado com a lei. A lei é santa, não há nada de errado, o mandamento é santo e é justo, mas há algo errado em nós. Então, quanto mais tentamos guardar a lei foi projetada para mostrar quem nós somos. As nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas inadequações e pecados. Quanto mais você tenta guardá-lo, pior fica. Agora veja Israel no pé do Monte Sinai. Veja o que houve com eles. Na sequência, eles fazem um bezerro de ouro. Depois de dizerem que conseguiriam cumprir todos os mandamentos, no capítulo seguinte, a receberem os 10 mandamentos, o que eles fazem? Um bezerro de ouro. Exatamente o primeiro mandamento. Não criarás nenhum Deus diante de mim. Amém? O primeiro mandamento. Vocês não devem adorar nenhum outro Deus, nem imagem de escultura. Adore a mim, somente a mim. Foi isso que Deus disse. E o que aconteceu? Fizeram um bezerro de ouro. Uau! E como fizeram o bezerro de ouro? Com o ouro e a prata que eles trouxeram lá do Egito. Coisa que eles nunca tinham tido a tentação, nem no dia 1, nem no dia 2, quando eles saíram do Egito, nem na semana seguinte, depois de sair do Egito. No mês seguinte, eles não tiveram também essa tentação. E agora eles têm. Por quê? Parece que o pecado tem domínio sobre eles.
porque agora eles se colocaram debaixo da lei. E o Romanos 6,14 diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês já não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Mas agora Israel tinha se colocado debaixo da lei e o pecado os dominavam. E não se esqueça, o pecado tem vários amigos que o seguem bem de perto. As doenças, enfermidades, depressão, relacionamentos quebrados e morte. Então, aos pés do Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram. No Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram. E é isso que Paulo diz, através do Espírito, em 2 Coríntios 3. Paulo afirma: Deus nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, ou seja, a lei, mas do Espírito, porque a letra mata. 3.000 pessoas morreram, e o Espírito vivifica. Vocês se lembram disso? 3.000 pessoas morreram no primeiro Pentecoste. Os judeus acreditam que a entrega da lei no Monte Sinai representa o primeiro Pentecoste. Porém, a Bíblia diz que quando veio o verdadeiro Pentecostes, em Atos 2, Deus entregou o quê? Não a lei, mas o Espírito. E 3.000 pessoas foram salvas. O que vem nos mostrar que a letra, a lei, mata. E andar segundo a lei ainda causa isso. Mas o Espírito nos dá vida. Aleluia! Não devemos mais permanecer nessa montanha, porque Deus se moveu desta montanha. Hebreus 12 nos diz isso. Deus se mudou do Monte Sinai para o Monte Sião. E muitos não mudaram de montanha. Eu digo a pastores de todos os lugares: movam os seus púlpitos do Monte Sinai para o Monte Sião. Aleluia! Amém? Então, o primeiro Pentecoste, Deus entregou a lei e 3.000 pessoas morreram. Quando o dia de Pentecostes verdadeiramente veio no Novo Testamento, Deus entregou o Espírito e 3.000 pessoas foram salvas. Isso é vida. Quanto mais pregamos nessa montanha, quanto mais pregamos a nova aliança, haverá mais vida, vida, vida. Aleluia! E Paulo prossegue dizendo: e se o ministério da morte, olha como Paulo chama, ele chama de ministério da morte, escrito e gravado em pedras. Isso é muito importante que nós entendamos. Algumas pessoas dizem que a lei aqui é a lei cerimonial, o sacrifício de animais, o cumprimento dos jejuns, ou guardar o sábado e coisas do tipo. Paulo diz: o ministério da morte, que está escrito em gravados em pedras, só pode se referir a uma coisa: aos 10 mandamentos, porque o resto das leis e dos mandamentos não foram gravados em pedras, e sim em pergaminhos e em peles de animais. Apenas as 10 leis, os 10 mandamentos, foram escritos em pedras, e é exatamente isso que Paulo chama de ministério da morte, escrito e gravado em pedras. Embora o ministério da morte veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, era passageira. Então havia uma glória, a lei trouxe um avivamento, trouxe uma glória, mas apesar que essa glória era uma glória passageira, mas Deus deseja dar uma glória muito mais abundante, trazer uma glória muito mais tremenda na nova aliança. Veja o que está no próximo versículo. Como não seria o ministério do Espírito de uma glória muito maior? Aleluia! Porque se o ministério da condenação... Veja, Paulo havia chamado de ministério da morte, e agora ele chama o ministério da lei, o ministério de condenação. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aleluia! Aleluia! Sabe, você consegue imaginar um comercial, algo assim, dizendo: venham, porque nas próximas semanas estaremos ministrando morte? Ninguém viria, certo? Porém, inocentemente, é assim que o diabo... Sabe, eu diria a palavra golpe de misericórdia, mas misericórdia não tem a ver com o diabo. Sabe, a conquista dele é transparecer alguém religioso. Ele vem de mansinho dizendo: eu não estou falando para você pecar, estou dizendo para você guardar a lei. Sabe, a razão pela qual não está acontecendo avivamento é porque não estão falando mais da lei. E todos esses pregadores que falam da graça, que você está morto para a lei e vivo para Deus em Cristo, eles só estão dando para as pessoas licença para pecar. Porque quanto mais ele te faz pensar
que você se torna mais espiritual ao guardar a lei, mais Ele coloca você onde Ele quer que você esteja. E você vai perceber que haverá momentos que o domínio do pecado será tão forte que você não vai permitir que ninguém veja os seus pecados secretos que você faz às portas fechadas, quando está sozinho. Mas eles estão lá. E amigo, eu estou falando da realidade. Não vamos falar de como nós parecemos ser para os outros, sabe? Santo, espiritual. A verdade é que quem você é quando ninguém está olhando é quem você é. Está funcionando lá no seu quarto fechado? Está funcionando na privacidade da sua família? Você ainda está preso a ver pornografia e ser viciado nesse tipo de coisa? Você ainda é temperamental, rancoroso? Muitas vezes você é rude com as pessoas. Você é amargo, está vivendo depressivo em algum lugar do caminho. Você permitiu, amigo, que a lei entrasse. Pode ser algo simples como: eu acho que eu não estou fazendo um bom trabalho criando meus filhos. Eu acho que eu não estou sendo uma boa mãe. Eu não sou um bom pai. Não sou um bom provedor. Você começa a olhar somente para si mesmo, e isso é se colocar debaixo da lei. Você está colocando exigências. Uma maneira fácil de entender como é estar debaixo da lei ou da graça é entender que a lei é exigência, graça é provisão. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? A lei exige santidade, mas não levanta um dedo para ajudar. Em Jesus, o padrão ainda é mais elevado, mas ele se torna a nossa justiça. Hoje, a minha justiça é uma pessoa. O maravilhoso Filho de Deus, Jesus Cristo, é a minha justiça. Amém? Quanto mais ciência eu tenho disso, que eu sou a justiça de Deus em Cristo, mais isso traz vida à minha alma e ao meu corpo. Uma coisa muito interessante que acontece, algo que me fascina muito, é que Adão teve uma sentença de morte sobre ele. No dia em que pecou, Deus disse: morrendo você morrerá. Ainda assim, não foi executada naquele exato dia. Ele morreu 930 anos depois. Então levou algum tempo. Então até mesmo essa descoberta, que você é a justiça de Deus em Cristo, pode levar algum tempo. Da mesma forma, talvez você não veja a diferença de primeiro momento, amém? Mas essa justiça que está aí no seu espírito, ela certamente se manifestará. Você já reparou que as pessoas, no tempo de Adão, viviam por centenas e centenas de anos, e um pouco depois, antes do dilúvio, eles viviam como 400 anos, 500 anos, algo desse tipo, e antes da lei ser dada, eles tinham vidas muito longas, muito longas. Então, desde Adão até Moisés, houve pecado. É claro, o que houve pecado? Desde Adão e sobre todos os seus descendentes. Porém, até Moisés, eles tinham vidas longas. Ou seja, até a lei. Então, Romanos 5 tem algo muito interessante que a Bíblia nos diz. Em Romanos 5 diz: portanto, assim como por um homem, ou seja, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Por isso todos pecaram. Agora veja essa parte, ela é muito importante. Porque até a lei significa até a lei ser entregue. O pecado estava no mundo. Todos sabemos que desde Adão o pecado estava no mundo, mas ainda não havia a lei. Deus não tinha entregue a lei ainda. Então até a lei vir ao mundo, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Moisés é a representação da lei. Então a morte reinou desde Adão até Moisés, que é a lei. Agora, amigo, isso é muito interessante. Então, de Adão até Moisés, até a lei ser entregue. Então, os homens que viveram naquele período de tempo, havia pecado em suas vidas, mas eles tinham vidas longas. Agora nós podemos falar de mudanças no clima, no meio ambiente. Mas quer saber? O meio ambiente ainda era muito bom, a comida era muito boa, mesmo durante a época de Moisés e de lá para cá. Nós sempre culpamos o clima, mas a Bíblia diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quando recebemos nossos corpos, eles não vão ansiar mais.
Aleluia! Então o problema é o pecado. O pecado está fazendo com que a terra... Parece que quando há muito pecado em determinada área, aquela área tem muitos problemas. Eu estou dizendo para você que isso não tem a ver com Deus. É o pecado que traz todas essas coisas. Não havia terremotos na época de Adão. Então por aqui entendemos que essas pessoas, desde Adão até Moisés, apesar do pecado, eles tinham vidas longas, eles viveram muito. Por quê? Não havia lei. Então quando não há lei, a lei é a consciência do quê? Do pecado. Ou seja, eles não tinham consciência dos seus pecados. Eles não tinham ciência de pecado. Agora, não se esqueça, a instituição de sacrifícios de sangue, ou seja, como imagem de Jesus. Toda vez que alguém pecava naquela época, desde Adão, desde o passado, eles traziam um animal para sacrificar para Deus. É uma imagem de Jesus, um inocente morrendo pelo culpado, o cordeiro morrendo pelo pecador. O pecador colocava as mãos no cordeiro e colocava o cordeiro no altar, o matava e colocava no altar. Isso é uma imagem da morte do pecador, representava a morte do pecador. E todos os sacrifícios no Antigo Testamento foram, na verdade, para evitar a morte. A morte física, Deus havia dado para eles uma outra forma de executar. Ou seja, eles não passariam pela morte por causa daquele pecado. Apesar do pecado trazer morte, mas por causa do sacrifício, eles não morreriam. E é por isso que, durante esse período, desde Adão até Moisés, antes da lei, o homem fazia esse tipo de sacrifício. Mas observe que a Bíblia diz que a morte reinou. Havia pecado, havia morte. Mas se você ler cuidadosamente a própria Bíblia, vai perceber que neste período, o homem tinha vidas longas. Então o que eu estou dizendo para vocês é que a Bíblia diz que durante esse tempo não havia lei. A lei não tinha sido dada, mas até a lei, o homem tinha vidas longas. Muito embora havia pecado, muito embora havia morte. Parece que a morte estava adiante. Eu afirmo a você, amigo, quando você remove a consciência de pecado da vida de um crente, você está, na verdade, estendendo. É isso mesmo, você está estendendo a vida dele, daquele crente. Aleluia! Aleluia! Amém! Eu creio de fato com todo o meu coração que a condenação mata. É por isso que eu tenho uma série que Deus me deu há muitos anos atrás, que diz condenação mata, mas o Espírito traz vida. Assim como 3.000 morreram aos pés do Sinai. Condenação. O próprio Paulo chama de ministério da lei, de ministério da morte e ministério da condenação. E condenação mata. Não permita que entre no seu coração. Não permita que entre na sua vida. Em todos os seus relacionamentos com sua família, com seus entes queridos, com seus filhos, com todas as pessoas que vivem ao seu redor. Amém? Não traga para eles condenação. Por alguma razão, as pessoas sob a lei têm sempre esse espírito condenador. Assim como os fariseus no tempo de Jesus, eles eram movidos pela condenação, sempre buscando culpados. Não é nenhuma surpresa que sermões assim as pessoas ficam buscando culpas. Amém? Eles criticam especialmente o evangelho da graça. Amém? Porque isso tira o orgulho deles, você está tirando deles a responsabilidade, a conquista pessoal. Este evangelho tira deles a própria justiça. É claro que eles não vão dizer isso. Eles vão dizer, e qual é a nossa parte? É isso que eles dizem. Qual é a minha parte? Ou seja, em parênteses. Amém? Então como eu vou ter o crédito ou glória? Ouça, meu amigo, no céu não haverá nenhuma adoração dizendo digno é o Cordeiro e eu. Você não está no cenário. Eu já disse antes e direi novamente. E digo com toda reverência, se Deus quer toda a glória, desde que Ele tenha todo o trabalho. Na verdade, esse é o prazer de Deus. Até mesmo agora. O ministério da graça é crer no Deus que supre. Então, enquanto eu prego, devo ter consciência que Deus que provê. Amém? Porque vocês não querem ouvir o Joseph Prince falando de si mesmo. Vocês querem ouvir o Espírito Santo falando através dele. E quanto mais consciência eu tenho que Ele é o Deus que supre, mais Deus supre a palavra em minha vida. Amém? Até mesmo as ilustrações. E elas acabam se tornando vida. Mas se eu estou focado em exigências, eu preciso ser muito bom nisso. Eu não posso falhar nisso e naquilo. Eu preciso ter estudado muito. Eu não posso falhar nisso, eu não posso esquecer aquilo. Isso é angustiante. E isso também é uma forma de morte, sabem? Sabe, eu creio que alguns crentes estão morrendo antes do tempo, não por causa da sua genética.
É claro que desde o pecado de Adão, o pecado está nos nossos genes. Mas o que eu estou tentando dizer é que, sabe todas essas pessoas desde Adão até Moisés, onde a lei veio? Apesar da morte também estar na sua genética, e eles também eram pecadores, ainda assim, a morte parecia não poder pegá-los porque eles não tinham consciência do pecado, porque não havia lei naquele momento. E as pessoas acham que você precisa conhecer a lei para se tornar santo. Não, amigo, você precisa conhecer Jesus para ser santo. Nós andamos como ele andou. Amém? O nosso foco está nele. Há um novo mandamento da parte de Jesus que é muito diferente do mandamento do passado. É mais ou menos assim, falando com alguém que está com fome, você diz, eu ordeno que você coma. Isso é difícil? Nós passamos da morte para a vida porque amamos o nosso irmão. E ele nos diz para amarmos uns aos outros como ele nos amou. E ainda assim, é tão comum de ver as pessoas apontando o outro, criticando, achando culpas, tanto julgamento, tanta condenação dentro do corpo de Cristo. Nós não estamos aqui para julgarmos uns aos outros, amigo. Nós estamos aqui para alcançar o mundo com a palavra da graça, que é o único evangelho que existe. Aleluia! O mundo precisa saber que Deus não está olhando para toda a sujeira e toda a bagunça do seu pecado. Deus está chamando eles para casa. Você se limpa antes de tomar banho? Não, você toma banho e lá no banho você se limpa. Muitos estão tentando se limpar antes de tomar banho. Jesus é o banho, venha como você está. Ele vai te transformar, porque a todos que o receberam, receba primeiro. A estes ele deu poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! É tudo sobre Jesus, meu amigo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. E é tão interessante que quando eu percebi isso, que durante esse período, enquanto não havia lei ainda, até que veio Moisés, até a lei, os homens viviam vidas longas, centenas de anos. E aí, a partir de Moisés, a partir de quando veio a lei, eles morreram. A propósito, lembra que eu acabei de falar que Deus me disse muitos anos atrás? Que desde o Egito até o Sinai, ninguém morreu? Bem, depois do Sinai, o mesmo pecado, murmuração, do qual ninguém havia morrido antes do Sinai. A partir de agora, quando eles murmuravam, eles morriam. Quando reclamavam, morriam. Quando murmuravam, morriam. Qual a diferença? Agora eles estão sob a lei. Estão debaixo da lei. Sob a graça, ninguém morreu. Lá do Egito, Deus os resgatou pela graça. Um favor sem méritos e merecido. Com fidelidade ao pacto feito com Abraão, que é totalmente um pacto de graça, sem nenhum tipo de merecimento. Porém, eles se apoiaram em si mesmos. E o resultado foi morte. Morte é uma história de morte, porque foi para isso que a lei foi projetada. O apóstolo Paulo diz, no livro de Gálatas, no capítulo 3, maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas. Não é somente aquilo que você é capaz de cumprir, mas todas as coisas. Não dá para descartar o resto, são todas as coisas. Para ser justo. Como o Tiago diz, quando você quebra uma regra, você é culpado de toda a lei, não apenas daquela que você quebrou. É como um colar de pérolas. Amém? Se uma quebrar, todas vão para o chão. Ouça, meu amigo. Se você der o seu melhor, não é o suficiente na lei. Tudo deve estar de acordo com a lei. Do contrário, está em maldição. Mas, amigo, o versículo seguinte em Gálatas 3 diz: Cristo nos resgatou, nos redimiu da maldição da lei, se tornando maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus assumiu a maldição por nós, e a Bíblia diz que não vivemos mais pela lei, mas pela fé. Na verdade, quando você olha para Gálatas, você verá que o oposto da lei é de fato a fé. A fé e a lei sempre se contrapõem. E a Bíblia diz que o justo pela fé viverá. Eu amo isso. O justo pela fé viverá. Isso está em Romanos 1 e nós lemos desta forma. Na verdade, você pode ler das duas maneiras. Você também pode ler o justo viverá pela fé. Eu costumava ligar esse versículo àquelas pessoas que decidem viver 100% do seu ministério. Amém? O justo viverá pela fé, mas na verdade a essência é diferente e essa outra tradução traz isso mais evidentemente. Na verdade é o justo pela fé, aquele que é justificado pela fé, viverá. Quanto mais você crer que é justificado pela fé, mais você tem vida. Aleluia! Então, amigo, você está se autocondenando, você está trazendo morte.
para si. Você está condenando outros, você está levando morte a eles. Ou para o seu relacionamento. Quando você condena, traz morte. Você nunca deve condenar. Mesmo quando corrige, você corrige com amor. Quando você está debaixo do ministério da lei, tem sempre esse sentido de condenação. E, meu amigo, isso é muito perigoso. É perigoso para o seu corpo. Porque a lei foi projetada para trazer vidas curtas às pessoas que são más e cruéis. Então, quanto mais eles estivessem sob o julgamento da lei, a vida deles era reduzida para não machucar outras pessoas, para que não tivessem uma vida longa para causar mais mal a outros. Então a lei foi designada para trazer morte, uma vida curta. Então, amigo, não fique debaixo da lei, porque nós não vivemos mais pela lei. Isso não é para dizer que hoje desprezamos a santidade, não! Na verdade, quando você tem consciência de Cristo, ciência de Cristo, não da lei, mas nós, com o rosto descoberto, leia todo o capítulo de 2 Coríntios 3. O véu ali se refere à lei. Quando nós, sem o véu da lei, contemplamos a Jesus em toda a sua beleza e glória, nós somos transformados segundo a sua imagem, transformados sem tentar guardar a lei, transformados através de contemplar a glória do Senhor. Glória a Deus! O meu tempo acabou e nós continuaremos novamente nesta série, conforme Deus revela mais e mais os segredos de andar nessa vida de ressurreição, amém? Mas eu quero apenas te dizer isso, amigo. Você está carregando o peso da condenação, você está carregando uma condenação perpétua. Muitas vezes, quando as pessoas estão deprimidas, eles não percebem que permitiram a condenação entrar. E a condenação mata. Ela encurta a sua vida. E muitos médicos já disseram que muitas doenças são causadas por estresse. Estresse constante. Estresse crônico. Não há descanso. E isso causa uma reação no seu corpo que resulta em doenças. Enfermidades, doenças. Mas, se formos mais fundo, tem uma raiz profunda no estresse. Toda a ciência médica chega até o estresse. Porém, além do estresse, existe algo que eles não conhecem, porque está na esfera do espírito, que é na verdade a condenação. A condenação, muito antes de Adão sentir estresse no seu corpo, muito antes dele ter falta, antes de ter de trabalhar, de ficar doente, de ficar velho e de morrer, ele tinha condenação. No momento que ele comeu do fruto, ele teve aquela condenação e passou a se esconder de Deus, e Deus procurou por ele. Não foi Adão que procurou por Deus. E Deus perguntou para ele: onde você está, Adão? Onde você está? A primeira pergunta do Velho Testamento. Onde você está? É a primeira pergunta. E a resposta está na primeira pergunta do Novo Testamento. Onde nasceu aquele que é o rei dos judeus? Ele é a resposta. Amém, glória a Deus. O melhor que o mundo pode te oferecer, meu amigo, é um caixão. E é assim que o livro de Gênesis termina. As primeiras 4 palavras do Gênesis: no princípio, Deus criou. As últimas 4 palavras do Gênesis: um caixão no Egito. Este é o melhor que o Egito, que o mundo pode te oferecer. Não há nada, eles podem tentar melhorar o quanto quiserem, a ciência pode avançar o máximo. Todavia, o profundo problema do pecado não pode ser resolvido pela ciência. E esse é um problema profundo, a condenação, a consciência de pecado, que resulta em estresse, que resulta em doenças e traz morte em todas as áreas da sua vida. E tudo isso vem por causa do pecado, mas lembre-se que o pecado ele não opera sozinho, nós vimos agora. Ele usa uma base de operações. Nós precisamos nos libertar desta condenação que de alguma forma nós nos sentimos que não estamos atingindo determinado nível, e isso é porque estamos debaixo da lei. Amigo, continue ouvindo mensagens sobre a graça. Permaneça ouvindo e seja liberto. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Se você estiver atravessando por doenças e enfermidades em qualquer parte do seu corpo, neste momento a sua fé se levantou. Amém? Por conta da pregação da palavra de Deus, neste exato momento você está pronto. Enquanto eu falo, eu vejo Deus curando pessoas neste momento. Glória a Deus. Eu vejo alguém que está com a garganta bem avermelhada, mas não é Covid, ela está toda vermelha e tem estado assim. Na verdade, você já passou pelo médico, mas ainda está assim.
ela permanece bem avermelhada e inflamada. E agora Deus está clareando sua garganta. É como se fosse uma água gelada descendo e limpando todas as coisas. Pelo Senhor, você sabe quem você é. Você está curado. Glória ao nome do Senhor. E existe um problema nos rins que Deus está curando agora. Glória a Deus. Busque o seu médico renal e verifique. Amém? Por favor, não pare a hemodiálise. Mas você foi curado. Hoje, enquanto você ouve essa palavra, você foi curado. Glória a Deus. Novamente, não pare a sua diálise enquanto você não falar com o médico. Faça seus exames. Aleluia! Oh, Jesus, aleluia! Que cura maravilhosa! Você tem tido isso por um tempo. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. E eu vejo alguém que perdeu algo. Você perdeu algo como um certificado. É um documento que é algo que é muito importante para você. E você perdeu. E Deus está me dizendo que nesta semana agora, será restaurado a você. E quando acontecer, por favor, nos informe, amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Coloque a sua mão na área que te aflige. E agora, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa doença, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro cura, desde o alto da cabeça até a ponta dos seus pés. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro você curado, completo e bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que você prospere em todas as coisas e seja saudável, assim conforme a sua alma prospera agora, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não declarou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ore comigo. Diga assim: Pai Celestial, obrigado pelo presente do seu Filho, meu Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço por Cristo morrer pelos meus pecados e ressuscitar dos mortos quando eu fui justificado nele. Jesus Cristo, repita, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, eu estou para sempre salvo. Todos os meus pecados foram perdoados. E diga assim agora: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Glória ao nome de Jesus. Amigo, permaneça na consciência da justiça. Saiba que toda vez que você confessa eu sou a justiça de Deus em Cristo, você está liberando vida para o reino da sua alma. Você está liberando vida para o seu corpo. Amém? Então confesse. E confesse também sobre aqueles que nasceram de novo, mas não estão firmes com Jesus. Eles também, confesse eles para Deus, dizendo que são a justiça de Deus em Cristo e veja o que Deus vai fazer. Aleluia. Fiquem de pé. Obrigado, Senhor Jesus. Que nessa próxima semana o Senhor te abençoe com as bênçãos do Pai Abraão e as bênçãos de Deuteronômio 28. Assim como você é abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre você e lhe seja favorável a você e aos seus entes queridos durante essa semana. Que você encontre muitas portas abertas do favor de Deus para você. Que o Senhor erga o seu semblante e guarde você e te proteja de todo perigo e de todo dano, e também guarde você e preserve você e seus entes queridos do vírus da Covid-19 e de todas as suas variantes. O Senhor é o seu guardião e a sua proteção. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre você, sorria para você, seja favorável a você e conceda a você a sua maravilhosa Shalom, paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.